E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou comentar o 7º episódio da 7ª temporada de The Walking Dead, que em outras palavras é o penúltimo episódio. Sim, na próxima semana teremos o último episódio da primeira parte da 7ª temporada, mas nesse vídeo vamos analisar o penúltimo, né, que acabou de acabar nesse exato momento, levando em consideração os momentos mais importantes, os pontos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, assim, de modo geral, esse episódio foi um pouco diferente em relação... Não, um pouco não, foi bastante diferente de comparação ao último episódio, que no último nós tivemos um foco único somente na Tara, né, com um probleminha dela, encontrando uma nova comunidade, voltando para Alexandria, tentando encontrar o Rift, tá uma coisa muito pessoal, mas já nesse tivemos um pouco mais de diversidades. Agora, em relação à produção geral, tivemos algo muito mais expansivo, que teve o foco em muitos personagens secundários, e junto a isso, em relação a desenvolvimento, teve vastas mudanças em relação a esses personagens. Agora, antes de eu me aprofundar em cada um deles, em coisas muito grandes, eu vou primeiramente falar em relação à postura da Michonne. Claro que nesse episódio ela não fez tanta coisa assim, né? Ela simplesmente começou a juntar zumbis numa estrada, pegou uma salvadora de refém para ir até o Negan. Mas o ponto interessante em relação como posso dizer, a atuação dessa personagem durante esse episódio foi a questão do assovio. Que do nada ela começou a assoviar, claro, para conseguir chamar a atenção dos zumbis, mas nós não devemos esquecer que o assovio é uma das características dos salvadores. Claro, isso não está nos quadrinhos, então é uma novidade em relação à postura dos inimigos, e é mais novidade ainda uma personagem do bem do nada imitar essa postura. Não foi do nada que ela imitou o assovio. Ela podia chamar a atenção dos zumbis de qualquer forma possível, mas não, ela decidiu chamar assoviando. Agora, por que será que ela imitou os salvadores? Assim, claro, isso não tem muita relevância na história, mas foi um ponto pra chamar a atenção. Porque se você começar a pensar nos salvadores, você pensa, porra, é o assovio, caramba, é uma característica. Né? Então é interessante ela puxar esse tipo de atitude que faz parte dos vilões. Em relação a Michonne, é somente isso que eu tenho a dizer. Agora, o segundo personagem que eu acho que se destacou bastante foi em relação ao Spencer. Que, vamos lá, primeiro que ele, desde a 5ª temporada, desde a sua primeira aparição, deu pra ver que ele tinha algum problema, né? Pelo menos algo que ia surgir lá na frente, que ia começar a ser desenvolvido. E foi exatamente nesse episódio que foi o ponto-chave do seu processo de transformação. Claro, já teve um pouco de impulso anteriormente, mas nesse episódio ficou muito mais claro qual é o caminho do personagem. Que no caso é questionar o Rick Grimes ao ponto de até mesmo tentar pegar o seu local, né? Tentar pegar o seu lugar como líder ou algo próximo disso. E assim, tem que lembrar que nos quadrinhos a sua contraparte foi um vilão, sacou? Ele sempre foi colocado como um vilão. E na série dá pra ver esse processo de transformação com muito mais clareza, muito mais desenvolvimento. Então enriqueceu mais ainda, no caso, o processo evolutivo desse personagem. Então esse episódio já tá de parabéns em relação à evolução desse personagem. Agora, a outra personagem é em relação a Rosita, que desde o início dessa temporada ela teve um puta destaque magicamente falando, o que é um tanto preocupante, mas ao mesmo tempo é um ponto muito positivo, porque a sua contraparte dos quadrinhos é uma inútil, não faz porra nenhuma nos quadrinhos, e na série, do nada, ela começou a ter uma motivação, começou a ter um papel de destaque, que no caso é buscar vingança pela morte do Abraham e tudo mais. Então, em relação ao seu papel nesse episódio, foi algo interessante, mas claro que se baseou na sua clássica rebeldia, né? Que é algo não tão diferente do que a gente já viu anteriormente, mas que está movendo a personagem para um caminho um tanto desconhecido, mas um tanto interessante, né? Um tanto chamativo. Agora, isso é um ponto preocupante. Por quê? Foco mágico, né? Nós sabemos que The Walking Dead adora matar certos personagens, mas antes de matá-los, a série adora dar um focozinho especial. E isso é preocupante em relação a Rosita, porque a Rosita sempre foi uma personagem muito parada, muito na dela, sem algo muito significativo. Aí de repente ela começa a receber uma atenção e o que a gente pode deduzir? Porra, ela vai morrer? Talvez, não sabemos. Mas em relação a Rosita, ok, tivemos um processo evolutivo legal, uma trama que está se prolongando por aí, mas que se baseia apenas em vingança, em raivinha e tudo mais. Mas ela também serviu como impulso para um processo evolutivo do Eugene. Então uma coisa está carregando a outra, né? O Eugene está começando agora a perceber o seu destino, né? A questão dele fabricar balas e ser um personagem muito mais produtivo lá na frente. Mas nesse episódio ele foi mais uma coisa secundária, mas que percebeu qual é a sua posição agora na história.
Agora, como ponto-chave do episódio, vamos falar agora da relação mais importante, a relação mais significativa, que no caso é o Call e o Negan, que foi o grande... Porra, foi o ponto-chave do episódio, a coisa que mais chamou a atenção, foi o ápice, sacou? Foi o ápice que durou muito nesse episódio. Então, desde o momento que o Call apareceu em relação à cena do caminhão, dele com a metralhadora, dele sendo, como eu posso dizer, humilhado em frente ao Negan, ele obrigando ele a tirar o curativo, cantando, ou até mesmo indo para Alexandre, enfim, são um bando de referências aos quadrinhos, então essa passagem ficou muito clara, principalmente a cena da metralhadora no caminhão e da humilhação dele obrigando o Negan obrigando o Call a cantar e tudo mais. Então, duas cenas belíssimas sendo transmitidas dos quadrinhos para a série com perfeição. A cena dele no caminhão foi excelente, mostrou o lado foda do personagem. Muita gente reclamando que o Call tava parado e tal. Tá aí, ó, uma cena foda pra ele, foi incrível, foi muito bem representativo. O Jeffrey Dean Morgan, como sempre, tendo uma atuação divina em relação ao Negan. Agora, já no santuário tivemos a cena do Call cantando, a questão da pressão psicológica dele dizendo, porra, tu tá feio pra caralho e tal, eu quero tocar nessa ferida, enfim. Ele realmente estava literalmente, ou até mesmo emocionalmente tocando na ferida do Call, né? Porque a ferida dele, né? A deformação é uma ferida psicológica. E o Negan tá lá provocando, tava literalmente tocando na ferida do cara. E tava moldando o personagem, né, para uma transformação muito mais agradável e bastante chamativa. Porque se vocês perceberem, esses momentos do Negan obrigar o Call a não se fechar para o mundo, a não esconder como é que ele é realmente, forçar ele a cantar, passar por momentos de humilhação, isso, assim, na minha visão, ajudou o Call a passar por momentos de vergonha, né? Porque o Call ele não estava confortável tirando o ferimento, não estava confortável cantando, e o Negan estava ajudando o personagem a perder esse momento de vergonha. Mas claro, junto a isso, passou todo aquele momento de raiva e tudo mais. Agora, essa relação entre os dois foi fantástica, e lá em Alexandria ficaram se divertindo e tudo mais. Então foi uma relação muito amigável, eu não vou dizer amigável, mas deu pra ver uma coisa muito foda surgindo aí. E se você ler os quadrinhos, tá lá, cara, tá lá. Foi uma passagem muito clara. Então, em relação ao Negan, agora falando pessoalmente do personagem, esse episódio eu acho que ajudou a demonstrar uma nova face dele, né? Que a gente já estava acostumado com o Negan ditador perante os homens, o Negan assassino, né, matando as pessoas e tal. Agora a gente teve uma visão muito mais clara dele perante as mulheres. Porque teve o foco, né, dele com as suas noivas, e também teve uma cena muito humilhante dele com a Olivia, né, chamando ela de gorda e tal, fazendo ela chorar, dizendo que gostaria muito de transar com ela e tal, enfim, provocando as coisas e tal perante as mulheres. Então deu pra ver uma nova face do personagem, e isso ajuda no complemento do mesmo. Mas de qualquer forma, a questão de dominação ficou muito clara, principalmente a cena do ferro. A cena do ferro foi uma passagem muito clara dos quadrinhos também, mas infelizmente foi uma cena rápida e eu não vou dizer censurada, mas não teve muita... Sabe, não teve nada demais, botou o ferro, tirou e tudo mais. Nos quadrinhos foi uma coisa muito mais violenta, muito mais agressiva, mas teve uma passagem boa dos quadrinhos pra série. Então foi uma cena, assim, agradável visualmente falando, mas eu pessoalmente esperava mais. Agora, no processo geral do episódio, tivemos a evolução de vários personagens, pelo menos impulsionando eles a certas mudanças significativas. Tivemos como eu posso dizer, a relação do Negan e o Call, que finalmente foi moldada com fortificação, principalmente na cena na base dos Salvadores. Tivemos também a questão dele pegar a Judith, que eu acho que muitas pessoas entraram um pouco em pânico em relação a esse momento, mas claro que ele não ia fazer nada com a criança, mas quando o Rick voltar vai ser uma puta cena, né, ver ele, mas isso é só expectativa. Mas no geral, foi um episódio muito mais agradável que os anteriores, eu acho que foi o segundo melhor até agora. Eu acho que o primeiro foi o melhor, mas esse episódio realmente foi muito mais significativo. Então, como nota, vai ser nota 8. Eu acho que foi um episódio muito bom mesmo. Não teve tanta coisa em relação à ação ou coisas grandiosas, mas tivemos o processo evolutivo sendo ponto-chave para chamar a atenção do telespectador. Então, como nota, vai ser nota 8. Então, se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Quanto mais pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foco no próximo vídeo. Valeu!